Eu era ungido, muito novo, e a mãe de Gedeuti, dona Sara, não é Sara, irmã de Gedeuti, não. A Sara, mãe, morreu com 99 anos, não é? A Sara, mãe. Eu tive uma experiência, ela era uma mulher incrível, 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 mas era uma mulher de uma delicadeza, era uma mulher de uma fineza, coisa impressionante. E um dia eu entreguei uma mensagem, eu estava achando até que eu estava pregando bem. Como eu disse, eu lia muito Bíblia, eu lia Bíblia demais. Para você ter ideia, o senhor uma vez deu uma revelação que eu fizesse, meditasse em todo o Salmo 119, versículo por versículo. Estudei o Salmo 119, versículo por versículo. Preguei várias vezes o Salmo 119. Então, lia a Bíblia mesmo. Aí eu entreguei uma mensagem, e essa foi uma experiência impressionante que eu tive. E no meio da mensagem eu usei uma palavra. Eu me empolguei e falei sobre o servo, a vitória do servo e tal, o ímpio que se dane. Eu usei essa expressão, o ímpio que se dane. Quando terminou o culto, a irmã Sara me chamou e disse: pastor, ela é muito educada e tal. Paz do Senhor, a mensagem foi muito boa, ela assim, né? Muito boa, que bênção, glória a Deus. O Senhor me revelou que tem uma expressão que você não deve usar mais. Ele fala, irmão, qual é essa expressão? Que eles se danem. O Senhor não quer essa expressão. Eu falei, amém, glória a Jesus, eu achei impressionante, porque aí eu comecei a ter um cuidado muito grande com as palavras, mesmo na pregação que eu dissesse, ou seja, o Senhor estava vendo todas as coisas, entendeu? Essa foi uma experiência que eu tive. A segunda experiência que eu tive também foi com Gedeuti. O pessoal acha que Gedeuti é franco hoje, imagina há 50 anos atrás. Jonas tinha me dito sobre um grupo de pessoas que jejuava muito. Jejuavam demais, tal. Sarinha mesmo, Mauro Rodrigues, jejum de 4, 5 dias para ele era nada. Direto sem comer e beber. E o Jonas tinha me dito que Gedeuti fazia um jejum de 72 horas, toda semana. Gedeuti era professor na UFES, ele era professor na Faculdade de Odontologia, e a odontologia no meu tempo, medicina e odontologia funcionavam juntos. Lá no Hospital das Clínicas, a parte de baixo funcionava, então eu encontrava Gedeuti quase todo dia lá nas clínicas, porque ele era professor de prótese, mais ou menos isso, não sei, mas ele era professor lá, ele era o dono da cadeira, o chefe da cadeira de prótese, essa coisa toda. O Jonas me disse que ele comia segunda-feira até meio-dia, depois só voltava a se alimentar quinta-feira, meio-dia. E eu fiquei curioso, porque para fazer jejum de 24 horas era uma luta, fazer de 72. E eu fui falar com ele. E Gedeuti era todo, você imagina, naquela época e tal, todo. Eu cheguei para ele e falei: pastor, vem cá, por que o senhor faz jejum de 72 horas toda semana? Aí ele ficou zangado. Quem foi que te contou isso? Aí eu falei: foi Jonas. Jonas não devia ter te falado isso. Eu digo: mas ele me contou. Eu queria que o senhor me dissesse por que o senhor faz esse jejum. E ele disse sem muita coisa. Eu falei: para quê? Eu digo: eu faço esse jejum para saber o que é sim e o que é não. Sem, como se diz assim, sem muito detalhe, só me deu essa frase, só me deu essa resposta. Eu falei: mas só para isso? Só para saber o que é sim e o que é não? Eu digo: só para saber o que é sim e o que é não, só isso. E foi embora. Pô. Durante muito tempo eu fiquei, o camarada jejua 72 horas por semana, só para saber o que é sim e o que é não. Hoje eu entendo. Pô. Era o início, isso foi isso me impressionou. Essa colocação me impressionou muito. Essa da dona Sara, essa frase da dona Sara me impressionou. Essa de Gedeuti me impressionou muito. Foram frases, você me perguntou sobre frases, né? Uhum. Essas duas, a vida toda,
eu guardei a experiência que eu tive com isso. Ah, sim, tem uma terceira que aconteceu também. Eu costumava falar muito com os novos, eu comecei a pregar pregar bem, as pessoas elogiavam aquela coisa toda. Aí o Gedotinho um dia me chamou e tal, preciso falar com você e tal. Eu era jovem, o Gedotinho tinha esse lado também, ele também sabia como é que levava as coisas, ele era prudente, né? Aí ele me chamou e tal, falou, mas vamos dar uma volta ali na Praia da Costa, é essa mania, né? Vamos lá. Ele morava ali do lado, e eu imaginei, tem coisa aí, pô. Na Praia da Costa, ele me chamou, vamos lá, tomar água de coco e tal, sentou. Aí conversamos um pouco, ele virou para mim e disse assim, o senhor deu uma revelação a seu respeito. Eu falei, pronto, qual? O senhor revelou que você está vaidoso. Eu não tinha, na minha concepção, eu não achava que eu estava vaidoso. Pô, vaidoso e tal. E ele percebeu que eu estava assim, não duvidando, mas em quê? Eu não tinha motivo para ser vaidoso, né? Um jovem pobre, vinha para o culto de bicicleta, aquela coisa toda. Aí eu falei assim, mas... Aí ele falou assim, você está muito autossuficiente. Entendeu? Você acha que tudo que você faz dá certo, que a mensagem que você prega é boa e tal. Aí eu comecei a entender que eu estava vaidoso. Porque eu achava que as mensagens eram boas, eu também tinha autocrítica, eu achava. E as pessoas também elogiavam. Ali foi muito importante, porque eu entendi que a vaidade é uma coisa muito sutil. Tem muita gente, até pastor, eu digo isso aqui, já saíram do nosso meio porque não perceberam isso. A vaidade é sutil. Você não pensa que você está vaidoso, entendeu? Às vezes você começa a ser usado em dom espiritual e você se envaidece achando que Deus fala muito com você. Você prega bem e tal. Essa foi a minha experiência, que foi muito interessante, muito útil para a vida toda, isso aí.